Um, dois, três, testando. Bom dia, senhores e senhoras do Colégio Padrão, bom dia. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 6, que no livro é módulo, né? E eu chamo de capítulo, com a matéria de racionalização. O que tinha sido dado anteriormente na segunda-feira foi a matéria de radiciação. E aí nós vimos algumas propriedades, algumas ferramentas, como usa-se essas ferramentas, para que elas servem. E agora a gente vai terminar falando sobre racionalização. Mas o problema é o que é racionalizar, né? Antes da gente começar o assunto racionalização, o meu nome é de Melo e a data de hoje é dia 6/4. Assinem e escrevam isso no caderno, por favor, tá? Porque quando a gente sair dessa quarentena, a gente vai retornar para as salas de aulas, nós vamos ter que ter tudo isso anotado. Então esse vídeo vai estar no YouTube, vocês depois anotem, estudem, leiam, reflitam e façam os exercícios. Não fiquem presos somente no livro do Eleva. Peguem outros livros, peguem sites da internet, né? Comecem a resolver. Matemática se aprende escrevendo, matemática se aprende resolvendo. Não é somente lendo, tá? Ou só ouvindo, como vocês estão agora. Mas também pegar o caderno e começar a escrever, tá certo? Então, primeiro momento, o que é racionalizar, tá? Então, nós temos vários passos, tá, para se resolver uma racionalização. Em matemática, racionalizar é o seguinte: quando você resolve uma conta, né, e lá no denominador você encontra um radical, esse radical, por uma estética, ele não pode estar ali. Ele não pode estar ali onde é o denominador. Ele tem que sumir dali. Ele pode ir lá para cima, para o numerador. Mas para o denominador, esteticamente, ele não pode ficar. E o que a gente faz então? Se usa uma técnica chamada, ou uma ferramenta chamada de racionalizar, ou racionalização. Ou seja, é você sumir com o radical do denominador e colocar ele para o numerador, tá certo? Então como é que a gente vai fazer? Eu dividi isso aqui em etapas. O primeiro passo que a gente vai fazer é o seguinte: não podemos ter no denominador valores com raízes. Aí observe, você fez uma conta e encontrou raiz quadrada de 7. Observa que essa raiz quadrada de 7, ela está no denominador. Esteticamente, essa raiz quadrada, esse radical, não é para estar aqui. Ele não é para estar aqui. Aí o que se faz? Devemos, e olha que eu coloquei entre aspas, criar um produto, ou seja, uma multiplicação de outra fração do denominador, ou seja, do valor do denominador. Como é que é isso, de Melo? Que negócio é esse doido aí? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Isso aqui é a tua conta. Isso aqui foi o que deu no resultado da conta que você fez. 1 dividido pela raiz quadrada de 7. E aí a gente sabe que não pode ter esse radical bem aqui no denominador. O que eu vou fazer então? Certo? O que eu vou fazer então? Eu vou multiplicar, ele não fala do produto? Eu vou multiplicar por uma outra fração do denominador. Mas quem é o meu denominador? Não é raiz quadrada de 7? Então eu vou multiplicar por uma outra fração do meu denominador. Observa que eu repeti raiz quadrada de 7 lá do outro lado. Então eu peguei 1 dividido pela raiz de 7 vezes raiz de 7 dividido pela raiz de 7. Quando eu crio essa ferramenta, eu estou criando o que a gente chama de racionalizar. Então o que vai acontecer quando eu racionalizar? Essa raiz quadrada, ou esse radical que está aqui embaixo no denominador, ele vai sumir. E ele vai lá para o numerador. Para algumas, eu particularmente já dou aula há 20 anos, nunca vi sumir. Ele sempre sai de baixo e vai lá para cima, tá? Ou seja, para um numerador,
não tem problema. Agora, pro denominador, já não é esteticamente bacana, tá? Ou seja, no denominador, que é aquele número que fica embaixo, não pode haver raiz quadrada, não pode haver radical nenhum, nem raiz quadrada, nem raiz cúbica, nem raiz quarta. Ou seja, generalizando, eu não posso ter radical nenhum no meu denominador. Pode haver no numerador? Numerador está tranquilo, mas no denominador eu não posso ter. E aí eu multiplico. O que eu faço? 1 que multiplica a raiz de 7 vai dar a própria raiz de 7. Quando eu multiplico raízes iguais, observa que elas são quadradas e elas têm o mesmo radicando, sempre o valor vai ser o radicando. Então, 7. Se eu esqueci dessa jogada, o que eu faço? Raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 7 dá raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49 dá 7. Mas eu já estou me preparando para o Enem, eu já estou me preparando para o vestibular, eu estou me preparando para concurso, eu tenho que ser mais rápido. Galera, se houver uma multiplicação de radicais iguais, observa que eles são iguais, índices iguais, radicandos iguais. Quando isso aqui acontecer numa multiplicação, o valor é o número que está aqui dentro, logo 7. E aí acabou. Aí o que ele diz? Observe que o denominador, ele sumiu. O denominador sumiu de radical. E ele foi lá para cima. Posso fazer isso? Claro que posso. É isso que eu quero. Tá? Racionalizar então o que é. Se a gente for fazer uma média, o que é racionalizar? É você fazer sumir do denominador o radical. Como é que eu faço para que ele suma? Basta eu multiplicar por uma outra fração do mesmo radical. Quando eu fizer isso, quando eu fizer essa distribuição, o que está lá embaixo, como radical, ele vai desaparecer. E aí ele aparece lá em cima. Para o numerador não me interessa. O que me interessa é para o denominador. Numerador pode haver. Sempre pode haver. Vamos ver isso aqui como exemplo? Você fez uma conta e encontrou isso aqui, ó. Eu não posso ter no denominador um radical. Aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, deixa eu pegar a caneta aqui. Eu vou multiplicar por uma fração do mesmo valor do meu denominador. Então vai ficar raiz quadrada de 2 que divide raiz quadrada de 2. Dá para enxergar daí? Beleza? Então vamos lá, vamos fazer conta agora. Agora é só conta. E aí no final simplifica, se puder simplificar. Eu vou pegar o 3 e vou multiplicar com a raiz quadrada de 2, que vai dar 3 raiz quadrada de 2 sobre. Observa bem, quando eu multiplico radicais iguais, ou raízes iguais, o resultado sempre é o que está aqui dentro. Logo, 2. Acabou a minha conta aí. Não preciso fazer mais nada. Observa que não tem como eu simplificar o 3 com 2. Não tem como. Poderia vir numa prova, se o cara quisesse, né, brincar com vocês, de dar 0,5 raiz de 2. Aí ele dividiu, ele pegou a metade do 3, que dá 0,5. Se ele quisesse fazer. Mas na maioria das vezes não se simplifica. É uma coisa bem mais simples, tá? Você fez a conta, sumiu do denominador, apareceu no numerador, aquilo que pode ser simplificado, simplifica, aquilo que não pode ser simplificado, deixa como tá, ok? Então vamos para a segunda parte. Aí ele deu mais outro exemplo. Ele deu 3 dividido pela raiz de 7. Né? Aí é complicado. Ó, o que eu vou fazer? O de Mello disse que eu não posso ter valores no meu denominador que trazem radicais. Se eu não posso ter valores no denominador que trazem radicais, eu tenho que sumir com ele. Logo, para que eu suma com ele, eu tenho que fazer uma multiplicação
ou um produto de uma fração com os mesmos valores do denominador. Então vai ser raiz de 7 que divide a raiz de 7. E aí eu faço conta normal. Pego 3 e distribuo com 7, vai dar o quê? 3 vezes a raiz quadrada de 7, dividido. Quando eu multiplico radicais iguais, o valor que está dentro dele é o valor que eu quero. Então, conta terminada, corro para o abraço, não tenho que fazer mais nada. Eu acho que da parte da racionalização é a mais fácil, é a primeira etapa. A primeira etapa é bem simples. Você tem um número qualquer lá em cima, embaixo você tem um radical qualquer, você tem que sumir com ele, você faz um produto de uma fração do mesmo valor do denominador. E aí você distribui, né? 3 vezes a raiz de 7 vai dar 3 raiz de 7. Quando eu multiplico dois radicais iguais, o valor que está aqui dentro é o valor que eu procuro. Logo, acabou a conta. De Melo, não quero fazer desse jeito que você faz. Ah, o produto de dois radicais iguais é o valor aqui de dentro. Eu quero fazer o normal. O normal que eu aprendi lá no 6º ano. Bacana. Você pega a raiz quadrada de 7, que multiplica a raiz quadrada de 7, vai dar a raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49, 7. Tá? Você vai demorar um pouco mais, mas você vai encontrar o mesmo valor. Ok? Só que não existem flores no radical. Não existem flores para racionalização, né? Não é tudo tão fácil assim. Mas também não é tudo tão difícil. E aí a gente vai ter que lembrar de uma coisa, de uma palavra chamada conjugado, né? O que é conjugado em matemática? Aí ele fala aqui em laranja: sou positivo, meu conjugado é negativo, ou seja, o meu oposto. Sou negativo, meu conjugado é positivo. Ou seja, conjugado para a gente na matemática nada mais é do que o oposto, certo? Se mais 2 eu pedir o conjugado dele, vai ser menos 2. Vai trocar a operação. Vai trocar, vamos dizer assim, numa linguagem mais close caption, vai trocar o sinal para que a gente entenda melhor. Então, eu vou ter que lembrar dessa palavra aqui, conjugado, certo? Se eu sou positivo, o meu conjugado é o negativo. Se eu sou negativo, o meu conjugado é o positivo. Mas o que isso tem a ver com a racionalização? Tá? Vamos dar um exemplo? Aqui, ele deu uma conta qualquer e deu isso aqui, ó, 2 mais a raiz de 3. 2 mais a raiz de 3. Se eu perguntar para você qual é o conjugado dele, qual é o conjugado de 2 mais a raiz de 3, eu não vou olhar para os sinais daqui, ó. Isso aqui para mim não me interessa. O que vai me interessar é o sinal do meio. Sinal do meio. Se eu vi que aqui é mais, o conjugado dele vai ser o negativo. Concorda? Observa que o número é o mesmo, mas o que trocou foi o sinal do meio. Certo? E aí o que eu tenho que fazer? O que eu vou ter que resolver agora? Então o resultado vai ser o produto entre eles. Vai ser o resultado do produto do conjugado entre eles. E aí a gente vai ter que lembrar de uma coisa que foi passado lá no 7º ano. Certo? Vocês viram isso no 7º ano, não sei se prestaram atenção, mas viram isso. É um produto notável chamado de produto da soma pela diferença. É um produto notável chamado de produto da soma pela diferença. Olha só, produto porque não está havendo nenhum sinal aqui no meio, produto da soma pela diferença. E aí como é que eu resolvo esse negócio? Como é que eu resolvo esse produto da soma pela diferença? Eu pego o primeiro termo
e elevo ele ao quadrado. Primeiro termo é o 2, elevo ele ao quadrado. Por definição, no produto da soma pela diferença, eu tenho que subtrair. E subtraio com o meu quadrado do segundo. Então, o quadrado do segundo é raiz quadrada de 3. Aí eu coloco dentro de um parêntese e elevo ele ao quadrado. Ok? E aí eu faço conta. 2 ao quadrado são 4. Se eu pegar esse 2 com esse índice que é 2, ele vai sumir. Então vai ficar quem? O 3. Vai ficar 4 menos 3, que dá 1. Logo, o conjugado entre 2 mais a raiz de 3 por 2 menos a raiz de 3 vai dar 1. Tá? Sempre quando for pedido para você fazer o conjugado de um binômio, vamos relembrar de novo, observa que a matemática da primeira série, ela é um flashback das outras séries, de séries anteriores. E se essa base ela não tiver bem fundamentada na cabeça da gente, bem estudada na cabeça da gente, a gente vai ficar meio perdido. A gente não vai saber para onde sair, certo? Observa bem, quando eu tenho um sinal, uma operação entre dois termos, eu tenho o que nós chamamos de binômio. Observa que todas as vezes que for pedido para você fazer o conjugado de um binômio, observa o sinal do meio, sempre do meio. Se ele é positivo, o conjugado dele vai ser negativo. Se for negativo, o conjugado dele vai ser positivo. E aí eu vou fazer o produto entre eles. Quando eu fizer o produto entre eles, sempre, certo? Vai acontecer o quê? Vai acontecer o produto da soma pela diferença. Ou seja, é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Sempre vai aparecer isso. Sempre. Ok? Então, vamos dar uma olhada para cá? Que aí começam os exercícios. Aí o bicho vai pegar. Aí ele pede para que você racionalize esse número monstro bem aqui. Já dá logo calafrio, frio, sudorese, flatulência, vai dar um monte de coisa na gente. Mas galera, o que foi que acabou de ser dito? Eu não tenho que multiplicar pelo conjugado? Lembra? Primeira coisa que foi dito no primeiro passo. Primeira coisa, eu não posso ter radical no denominador. Estou com radical no denominador? Estou. Vou ter que sumir com esse cara? Vou. Outra coisa, eu tenho um binômio. Observa que não é mais aquele simples. Raiz quadrada de 5 só, ou então a raiz quadrada de 3 só. Eu já tenho um binômio. Se eu tenho um binômio, eu vou ter que multiplicar pelo seu conjugado. E se esse binômio é positivo, eu vou multiplicar pelo binômio do conjugado negativo. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. O que a gente vai fazer? Então a gente vai fazer isso aqui assim. Vou pegar um número lá que foi dado, 2 sobre raiz de 5 mais a raiz de 3. Dá pra ver? Tá tranquilo? Certo? E aí o que a gente vai fazer agora? Vai multiplicar pela fração do conjugado desse binômio bem aqui. Observa que esse binômio é positivo. Logo, o binômio lá na fração vai ser o quê? Negativo. Você vai pegar o raiz de 5 menos raiz de 3. E vai também pegar a raiz de 5 menos raiz de 3. Beleza? Tranquilidade? Certo? Aí a gente vai ter que lembrar de muita coisa lá da matemática do fundamental. É o que a gente chama, pelo amor de Deus, eu sempre falo isso em sala de aula. Professores, não falem chuveirinho. Chuveirinho não existe. A gente vai fazer uma coisa chamada de relação de distribuição, certo? Distributiva. A gente vai fazer a distributiva, né? A gente vai distribuir esse número 2 bem aqui, eu vou colocar ele de preto. A gente vai colocar
esse número 2 aqui agora, ó, e vamos colocar um parêntese bem aqui, que é pra gente não se perder. Vamos colocar um parêntese aqui, ó, para que a gente não se perca. É necessário pôr parêntese de mel? Não. Mas só para que eu não me perca, tá? Então eu vou pegar o 2 e vou distribuir, ó. 2 que multiplica a raiz de 5 vai dar 2 raiz de 5. Qual é o sinal que aparece? Menos. Vou pegar o 2 e vou multiplicar pela raiz de 3. Vai dar 2 raiz de 3. Terminou a relação distributiva entre eles lá em cima? Então, fecha bem aqui. Certo? O que eu vou fazer agora? Lembra que todas as vezes que eu trabalhar com conjugado, eu vou ter o produto da soma pela diferença. Então vai ser o produto, o quadrado do primeiro, raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, menos, que diz a fórmula, quadrado do segundo, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Sempre vai ser isso, sempre, sempre, não tem outra, tá? Então isso aqui, ó, vai ser igual, vamos tirar esse traço aqui, senão você vai pensar que faz parte da conta, tá? Vai ser igual, então vai ser igual aqui. Dá para eu fazer alguma coisa aqui? Não dá para eu fazer porque são radicais completamente diferentes, são radicandos diferentes, são números diferentes. O índice é igual, mas o radicando, ó, é diferente. Então vou repetir aquele cara lá em cima. Vai ficar 2 raiz quadrada de 5 menos 2 raiz quadrada de 3 sobre... Vamos fazer conta direto agora aqui, ó. Você tem um quadrado bem aqui, corta com esse quadrado. O que sobrou? 5. Corta esse quadrado daqui com esse quadrado daqui. O que sobrou? 3. 5 menos 3 dá 2. Certo? Eu poderia terminar a conta bem ali. Mas eu estou vendo um negócio que quando eu for ver lá na questão, eu não vou ver essa daí, essa alternativa. Aí eu já começo a ficar preocupado. Pô, fiz tudo certo, distribuí, fiz o produto da soma pela diferença, tal, beleza. O que está faltando ali? Está faltando você colocar em evidência. Em evidência quem? O número 2, que ele aparece nos dois termos, ó. Por que eu vou colocar em evidência o número 2? Porque eu vou detonar com esse 2 daqui de baixo, ó. Tranquilo? Então, observa bem o que você vai ter que fazer. Ou, se a gente colocar em evidência o número 2, vai ficar assim, ó. Raiz de 5 menos raiz de 3 dividido por 2. Dá para detonar esse cara, ó. Vapo, vapo. O que sobrou? Sobrou raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 3. É isso que você vai encontrar lá na tua alternativa da tua prova, da tua avaliação, do teu concurso, daquilo que você vai fazer, tá? Simplifica. A jogada é simplificar, certo? Bora para a última? A última é um pouco mais trabalhosa, ele já tem mais, né, um monte de raiz, e eu coloquei ela que é para justamente a gente começar a perder o medo, né? Porque não precisa de medo, a única coisa que a gente tem que ver é conjugado? É. Qual é o conjugado que eu tenho que ver? É do numerador ou é o do denominador? É o do denominador. Esse cara aqui, ele serve para mim para alguma coisa? Não. Serve só o de baixo. É ele que eu tenho que olhar. É ele que eu tenho que prestar atenção. Se eu não prestar atenção para esse de baixo, eu vou acabar fazendo com o de cima. E aí vai dar confusão, tá? Então, o de cima, ele vai tirar minha atenção para alguma coisa? Aqui em cima pode vir o que quiser. O que não pode vir aqui embaixo é a radical. E se vier com número, a gente chama de binômio. E se vier binômio, eu trabalho com conjugado, ok? Então o que a gente vai fazer? Vamos trazer ele. Vai ficar 2 menos a raiz quadrada de 2
sobre, vou trazer o de baixo, 3 mais a raiz quadrada de 2. Tem aluno que quer detonar isso aqui com isso. Ah, eles são iguais, ó. Um é negativo, outro é positivo. Vap, vap. Cuidado com isso, hein? Cuidado. Multiplicar. E aí eu vou multiplicar pelo quem? Pelo racional dele, né? Racional não. Pelo inverso dele, que é o conjugado. Então eu vou pegar esse cara bem aqui, ó. Dividido. Vai ficar 3. Se ele era mais, vai ser menos. A raiz de 2. 3. Se ele era mais, vai ser menos a raiz de 2. E aí eu coloco parênteses, se eu quiser. Não é obrigado, mas se eu quiser eu coloco. E como eu sou um cara que gosta, eu vou colocar parênteses. E aí eu vou ter que começar a distribuir. Certo? A gente vai fazer com canetinha agora colorida para distribuir esse troço, que já é bem maior do que esse aqui. Então vamos lá, não é chuveirinho, é distributiva, relação distributiva. Então vou pegar o número 2, ó, vou distribuir com quem? Com 3. Então 3 vezes 2 são 6. Está aqui o 6, ó. 3 vezes 2, 6. Vou pegar o mais 2 e vou distribuir com menos a raiz de 2. Aí eu faço a jogada. Mais com menos, dá menos. E quando eu multiplicar 2 vezes a raiz de 2, vai dar 2 raízes de 2. Certo? Terminei a primeira relação distributiva com 2. E aí eu vou para o menos a raiz de 2. Vou pegar o menos a raiz de 2. Observa que esse é maior. Vou pegar menos a raiz de 2 e vou distribuir com esse 3 bem aqui, ó. Certo? Vamos fazer jogo de sinal primeiro. Menos com mais vai dar menos. Então vai ficar menos. E aí eu vou pegar raiz de 2 vezes 3, ou 3 vezes a raiz de 2, vai dar 3 raiz de 2. Vou pegar agora o menos a raiz quadrada de 2 e vou distribuir com essa menos raiz quadrada de 2. Certo? Vamos fazer a jogada de sinal? Menos com menos vai dar mais. E lembra, quando eu multiplico raízes iguais, o que é que dá? O resultado é o que está aqui dentro. Logo, 2. Galera, quer uma dica de amigo, de professor, de amigo? Não de professor, de amigo. Refaça isso no teu caderno, tá? Observe, faça cada passo, tá? Porque possa ser que eu também tenha errado aqui, certo? Tá? A gente sabe que não está errado, mas possa ser que eu tenha errado. Faça do seu jeito, faça passo a passo. Só não fique assistindo esse vídeo, mas pegue o caderno, escreva e refaça tudo de novo, tá? Para ver se bate os resultados, que vão bater, pode ter certeza. E aí você acerta todos eles, tá? Então, ó, já distribuí todo mundo e agora divisão. O mais fácil é o de baixo. Os números são os mesmos, mas os sinais são contrários. E eu tenho um produto entre eles. Logo, é um produto da soma pela diferença. Então eu vou pegar o primeiro e elevar ao quadrado, menos da fórmula. Vou pegar o segundo e elevar ele ao quadrado. Ô Dimelo, por que toda vez que tem raiz quadrada, tu coloca parêntese? Certo? Eu tenho que colocar parêntese porque senão fica uma coisa meio esquisita. Certo? Eu tenho que limitar ele. Lembra? O que limita o número é o parêntese. Para ver se eu posso cortar ou não. Tá? Outra coisa, a gente tem que prestar atenção para isso. Tudo no seu devido lugar. Tá? Então, matemática, ela tem um rigor. Então, vamos trabalhar no rigor. E aí, o que a gente vai fazer? Então, ó, já não consigo mais fazer naquele lado, eu vou fazer agora aqui embaixo. Então,
E aí a gente vai começar a mexer naquilo que é semelhante para mim aqui, tá? Então vamos lá, o que é semelhante para mim? Semelhante para mim é esse número 6 e esse número mais 2 aqui, ó. Quanto é que dá 6 mais 2? 6 mais 2 dá 8. Então, 8. O que é semelhante para mim ainda? Semelhante para mim é isso aqui, ó. Esse menos 2 raiz de 2 com o menos 3 raiz de 2. Aí você vai dizer por que é semelhante. Observa bem. Eu tenho índices iguais, são quadrados, lembra? E tenho radicandos iguais, é o número 2. Aí eu posso somar, eu posso subtrair. Então, ó, sinais iguais, repete o teu sinal e vou somar. Eu tenho 2 raízes de 2, somando com 3 raízes de 2, quantas raízes de 2 eu vou ter? Eu vou ter 5 raízes de 2 sobre... Aí agora vamos lá. 3 ao quadrado dá 9, menos... E aí eu vou detonar com esse cara, detonar com esse. Quem é que sobrou? 2. Certo? Ali em cima eu não posso fazer nada. Aqui é um número natural, aqui é um número racional. Então, eu vou fazer 8 menos 5 raiz de 2 sobre... Quanto é 9 menos 2? 9 menos 2 dá 7. E aí termina a minha questão. Não posso simplificar, não posso dividir, não posso colocar em evidência, não posso fatorar, não posso fazer mais nada. A minha conta acabou ali, tá? Gente, espero que vocês tenham aprendido, né? Tenham relembrado, porque isso já é uma matéria lá do 7º ano, né? Quando você trabalha fatoração, quando você trabalha radiciação. Então espero que vocês tenham reaprendido. Qualquer dúvida a gente vai tirar essas dúvidas, tenho certeza disso. Está sendo criado uma folha de exercício para vocês. Depois vão para o site do Eleva, assistam os vídeos que tem lá na plataforma do Eleva, né? E estudem, galera. Daqui a pouco a gente vai estar de volta de novo, eu tenho fé em Deus. Que Deus abençoe a todo mundo, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês, os lares de vocês, e todos nós possa livrar o nosso país, o nosso mundo dessa pandemia, ok? Um abraço, fiquem com Deus.